organizada nas nossas Bíblias, hoje nós vamos fazer uma leitura em Levítico e vamos utilizar esse texto para a nossa meditação. Levítico, capítulo 9, eu quero ler com vocês a partir dos versos 22 a seguir, e nós vamos adentrar no capítulo 10 e fazer a leitura dos primeiros versículos deste capítulo. A palavra do Senhor diz o seguinte, Levítico 9, a partir dos versos 22 a seguir, e depois o capítulo 10 e os primeiros versículos. Diz a palavra do Senhor: Depois Arão levantou as mãos ao povo e o abençoou, e desceu, havendo feito a expiação do pecado e o holocausto e a oferta pacífica. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, depois saíram e abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo, porque o fogo saiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. O que vendo todo o povo jubilou e caiu sobre as suas faces. Capítulo 10, a partir do verso 1. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo e puseram incenso sobre ele e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu e morreram perante o Senhor. E disse Moisés a Arão: Isto é o que o Senhor falou, dizendo: Serei santificado naqueles que se achegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão calou-se. Vamos parar a nossa leitura por aqui. Eu quero, a partir desse texto da Escritura nesta noite, nesta manhã, compartilhar com vocês uma mensagem, e eu gostaria de dar como tema para essa reflexão dessa manhã, santificação, pré-requisito indispensável para o relacionamento com Deus. Esse vai ser o tema que eu vou refletir com vocês nessa manhã a partir da leitura que foi feita no livro de Levítico. Santificação, pré-requisito indispensável para o relacionamento com Deus. Esse tema, eu julgo ser um tema extremamente relevante para nós conversarmos no nosso tempo, na nossa época, uma vez que é senso comum, todo mundo consegue perceber isso com bastante tranquilidade, que esse termo, essa expressão santificação, e mais do que o termo, mais do que a expressão, o cultivo desse elemento extremamente importante e fundamental para a vida de um cristão, já faz algumas décadas, tem, se não desaparecido, talvez desaparecido seja uma expressão muito forte, mas tem de alguma forma se tornado um elemento enfraquecido entre os cristãos. Nós que nos convertemos assim em períodos talvez um pouco mais distantes do que alguns de vocês, lá pelos anos 70, 80, nós vivemos uma época de um cristianismo em que as igrejas elas davam muita ênfase à importância e necessidade dos cristãos viverem santificação. E essa ênfase, às vezes era uma ênfase tão exagerada que as pessoas começavam a criar doutrinas e fundamentar essas doutrinas a partir de versículos bíblicos, que na realidade não eram doutrinas coisíssima nenhuma, eram usos e costumes que a igreja estabelecia para aqueles que aderiam a ela, para aqueles que se tornavam membros dela, mas que a igreja chamava de doutrina, bons usos e bons costumes que nenhum problema, não é? Os cristãos observarem, mas que a igreja começou a chamar de doutrina, com o propósito, com a finalidade de chamar a atenção das pessoas para a necessidade de viver uma vida diferente, de viver uma vida de identidade com Jesus, de viver uma vida de identidade com o Evangelho e necessariamente de viver uma vida contrária aos princípios ou à filosofia que rege, que governa esse mundo.
Então a igreja, há uns 40 anos atrás, ela enfatizava muito isso. Praticamente em todas as igrejas, ou em quase todas as igrejas, sermões relacionados à importância da santificação na vida de um cristão, eles eram extremamente comuns. Eram particularmente o arroz e o feijão das igrejas. O tempo passou, o pessoal leu mais Bíblia, o pessoal percebeu que muito daquilo que era considerado como doutrina, na verdade, eram só usos e costumes que, num determinado momento, a igreja observava, mas que não era, na realidade, o mandamento da Escritura. E em nome de, vamos eliminar do nosso meio todo o farisaísmo ou todo o resquício de religiosidade exteriorizada, em nome disso, a igreja começou a abandonar esses bons costumes, a igreja começou a abandonar essas boas práticas e moral da história. Aos poucos, a importância de se identificar com Jesus foi sendo deixada de lado, a partir de atos, a partir de exteriorização de atos, e aquele discurso de que o que importa realmente é o nosso coração, o que importa realmente é o nosso interior, o que importa realmente é o tipo de relacionamento íntimo e pessoal que a gente tem com Deus. Esse tipo de discurso começou a enuviar a mente de muitas pessoas. E aí a gente começou a formar uma classe de cristãos, e parece que essa classe vai se alastrando aí nos nossos dias, que vive um relacionamento de amor, de paixão com Jesus, que dá inveja na gente. Quando eles contam as experiências que eles têm com Jesus, lá no seu lugar secreto, a gente fica extasiado. Mas que no dia a dia, que lá no trabalho, que na escola, que dentro de casa, que fora dos muros da igreja, que fora do arraial dos santos, a vida, a fala, as ações dessa pessoa, elas não são condizentes com alguém que realmente caminha com Jesus. Quando a gente anda com Jesus, até a nossa fala nos denuncia. Vocês se lembram de Simão? Está lá aquentando-se e alguém diz, você é um seguidor. Pedro começou a conversar demais e alguém passou e disse, é seguidor mesmo. A fala condena. A própria fala dele condena. Então, em nome de abaixo o farisaísmo nas igrejas, nós jogamos abaixo o farisaísmo e junto com o farisaísmo nós jogamos ralo abaixo todas aquelas práticas que não apenas são práticas saudáveis, mas que são práticas fundamentais para a gente exteriorizar um dos elementos da salvação que nós recebemos gratuitamente, que é a santificação. O que é a santificação? Santificação é essa obra que o Espírito Santo realiza, que o Espírito Santo opera nas nossas vidas, que vai transformando a nossa vida, que vai transformando o nosso caráter, que vai transformando as nossas atitudes, que vai transformando as nossas ações e fazendo a gente se tornar cada vez mais próximo, cada vez mais semelhante a Jesus. Desconfie de gente que, quando está na presença de Deus, vive no pico do monte, vê Moisés, vê Elias e vê anjo, mas que quando sai do monte, que quando sai desse momento e volta para a realidade, vive uma vida de testemunho que não se parece em absolutamente nada com Jesus. Santificação, apesar de ser um tema que está desaparecendo dos nossos púlpitos, desaparecendo de nossas igrejas, desaparecendo do vocabulário cristão, santificação é tão indispensável, mas tão indispensável no nosso relacionamento com Deus, que o escritor da carta aos Hebreus chega a dizer que sem santificação ninguém verá o Senhor. Então não se iluda, não se engane, achando que é possível ser crente sem viver em santificação. Não se iluda, não se engane, achando que é possível andar com Jesus sem se identificar de fato com Ele. Não se iluda, não se engane,
achando que é possível fazer parte da verdadeira igreja de Deus sem carregar em si, sem carregar consigo as marcas da santificação. Santificação é tão sério, mas tão sério, que nós temos um livro inteiro na Bíblia. O livro de Levítico, esse livro que eu li com vocês aqui nessa manhã, um trecho dele. Esse é um livro inteiro, escrito com um propósito, escrito com a finalidade de mostrar, em primeiro lugar, que dentre as muitas marcas ou características que Deus tem, a santidade de Deus é uma marca que se sobressai entre todas as outras. Então, Levítico é escrito primeiro, com o propósito de afirmar de uma vez por todas a santidade de Deus. Deus é santo. Deus é santo porque é separado da criação. Deus é santo eticamente, Deus é santo moralmente, Deus é santo em seus atos. Deus é santo. A santidade é uma característica imanente do ser de Deus. O livro de Levítico inteiro é escrito com a finalidade de declarar isso: Deus é santo. Mas ele não é escrito apenas para declarar que Deus é santo, não. O livro inteiro é escrito para declarar que, se você quer se relacionar com Deus, você precisa ser santo, você precisa se santificar. Sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Santificação é uma prática que nunca vai cair de moda. Pode até cair de moda no viver do dia a dia aí de cristãos e de cristãs que não querem encarar a realidade dos fatos à luz da Escritura. Mas a santificação é uma verdade que nunca vai cair de moda, porque a santificação tem a ver com a maneira com que nós enxergamos Deus. Porque a santificação tem a ver com a maneira com que nós escutamos o que a Bíblia tem a dizer a respeito de Deus. Porque santificação tem a ver com a maneira com que nos relacionamos com Deus. Levítico é escrito para declarar isso: Deus é santo. Levítico é escrito para declarar isso: qualquer pessoa que queira se relacionar com Deus precisa passar por um processo de santificação. E a coisa mais extraordinária em relação a Levítico é que, como Deus sabe que Ele é santo, e que nós, na condição de seres humanos, nós somos pecadores, como Deus sabe que o pecador não tem condições de chegar a um status, a uma condição em que ele possa ser declarado por sua própria força como santo. Como Deus sabe que o pecador por si só não tem possibilidade nenhuma de mudar a sua natureza para poder encarar Deus face a face. Então, no livro de Deuteronômio, Deus não apenas diz: eu sou santo. Ele não apenas diz: só pessoas santas podem se relacionar comigo. Mas ele diz para a gente: vocês são pecadores, como pecadores vocês não podem se relacionar comigo. Mas eu vou providenciar um caminho que, se vocês decidirem trilhá-lo, vocês vão ter o privilégio de poder contemplar a minha face. É isso que Levítico traz para a gente. Eu li com vocês um fragmento, uma parte do capítulo 9, os últimos versículos do capítulo 9. Capítulo 9 é o momento, o Levítico como um todo e o livro do Êxodo, eles estão muito relacionados. Levítico é uma continuidade do Êxodo. Do Êxodo capítulo 20 até o capítulo 40, a gente tem uma série de revelações da parte de Deus a Moisés, dizendo de que maneira Moisés deveria construir o tabernáculo, quais seriam os móveis que haveriam de compor o tabernáculo, como é que ministros deveriam se portar diante de Deus para serem aceitáveis diante dele no exercício cultico do tabernáculo, quais seriam as ofertas que deveriam ser oferecidas a Deus. Então, do Êxodo 20 até o Êxodo 40, e esse período aí é o período que o povo está lá no sopé do Monte Sinai, o povo saiu do Egito,
foram lá para o Sinai, tem 1 ano que eles estão ali, receberam os 10 mandamentos, e junto com os 10 mandamentos, do capítulo 20 ao 40, Deus dá uma série de ordenanças, de orientações a Moisés, para ele construir, para ele elaborar, para ele estabelecer entre o povo um tabernáculo, um espaço onde a presença de Deus, onde a glória de Deus pudesse se manifestar de forma visível entre o seu povo. Para que isso acontecesse, a revelação foi dada, o modelo foi dado a Moisés, e a ordem de Deus é que Moisés seguisse rigorosamente um modelo. O espaço com as suas dimensões, os utensílios, da forma que haviam sido revelados, tudo aquilo deveria ser construído da maneira que Deus ordenou, para que aquele lugar fosse um lugar adequado, para que a presença de Deus pudesse se manifestar ali. Quando a gente termina o capítulo 40 do livro do Êxodo, lá nos últimos versículos, Moisés já edificou o tabernáculo, já colocou cada coisa no seu respectivo lugar, e a Bíblia diz que depois de tudo pronto, Deus deu uma olhada lá dos céus para a terra, não está escrito isso? Eu que estou dizendo isso aqui agora. Deus viu que estava tudo certinho, cada milímetro, cada centímetro, cada coisa no seu respectivo lugar. E quando ele viu que já estava tudo certo, aí a Bíblia diz que a Shekinah de Deus, que a glória de Deus, ela se manifestou no tabernáculo. A presença de Deus se manifestou no tabernáculo de forma tão poderosa, de forma tão extraordinária, que todos se prostraram diante dele e disseram: que coisa linda, Deus está entre o seu povo, Deus está entre nós, Deus estabeleceu um tabernáculo entre o seu povo, Deus decidiu colocar entre nós uma morada. Essa prática não era uma prática incomum entre as religiões dos povos antigos. A prática de se fazer tendas, tabernáculos, como moradas provisórias de suas divindades, isso era comum entre os diferentes povos. Mas o que diferencia Israel é que esse tabernáculo é revelado. Depois o escritor da carta aos Hebreus vai contar isso detalhadamente para a gente, a partir do capítulo 4 até o capítulo 10. Esse tabernáculo é revelado por Deus. Esse tabernáculo ele acontece de acordo com as dimensões que o próprio Deus estabelece. E é quando ele está pronto, não é invenção do ser humano, não é aquilo que o homem acredita que deve agradar a Deus, mas é aquilo que Deus ordena que seja feito. Quando a coisa está pronta, a manifestação, a glória de Deus aparece por ali. E essa manifestação visível da glória de Deus, isso era um jeito de Deus dar ok para as pessoas. Era um jeito de Deus dizer para eles: eu me agradei daquilo que vocês fizeram, eu aceitei aquilo que vocês colocaram diante de mim, está tudo certo entre nós. Então o capítulo 40 mostra isso. E quando a gente lê o primeiro versículo do livro de Levítico, Vaikra, é a expressão que aparece lá, a primeira palavrinha, inclusive, é essa expressão é que nomina esse terceiro livro do Antigo Testamento lá na Bíblia hebraica, Vaikra. E chamou Deus, é Deus chamando Moisés e falando com ele a respeito de tudo aquilo que a gente tem aqui no livro de Levítico. Primeira palavrinha do livro de Levítico já mostra para a gente a relação que existe entre o conteúdo de tudo aquilo que é revelado nesse livro, com esse contexto maior da lei que é dada no Sinai, do pacto que o povo faz com Deus, da revelação que Deus dá a Moisés, para edificar um tabernáculo entre o povo, onde Deus pudesse manifestar a sua presença. Então está tudo certo, está uma bênção até aqui. No capítulo 9, Deus ordena a Moisés que estabeleça ministros. É preciso que, já que o tabernáculo já está pronto e a presença de Deus já se manifestou ali, é preciso que algumas pessoas sejam habilitadas por Deus para ocupar a função, o papel de sacerdotes, de mediadores entre Deus e as pessoas. É preciso que alguns oficiais sejam levantados entre o povo de Israel e ocupem a função daqueles que vão apresentar diante de Deus os sacrifícios, de acordo com uma ordem que Deus previamente havia estabelecido. A família de Arão é a família escolhida por Deus entre os levitas para oficiar na condição de sacerdote, para servir dentro do tabernáculo.
E aí os primeiros versículos do capítulo 9 contam exatamente isso. É o momento em que Moisés, ele ordena Arão e ordena cada um dos seus 4 filhos ao ministério sacerdotal. É a primeira vez que isso acontece. A ordenação dos primeiros oficiantes do tabernáculo de Deus acontece aqui no capítulo 9. Até então Moisés é legislador de Israel, até então Moisés é sacerdote, é quem faz o papel de mediação entre Deus e as pessoas. Até então é Moisés que ainda oferece sacrifícios diante de Deus. Mas agora, com a ordem de Deus de separar pessoas que pudessem estar habilitadas a se apresentar diante dele, com o propósito, com a finalidade de representar o seu povo diante de Deus. Com essa ordem, Arão e os seus 4 filhos são separados. E tem toda uma liturgia que precisa ser observada. Tem todo um trabalho que precisa ser feito. Mas o finalzinho do capítulo 9, que foi onde eu li com vocês, depois você pode ler com mais cuidado o capítulo 9 inteiro, você vai perceber as nuances, os detalhes disso. Mas o que interessa para a gente, para a minha fala nesta manhã, é do versículo 22 por diante. Depois de tudo feito, depois de Arão ter seguido o ritual da forma que Deus havia ordenado, passo a passo, do jeito que Deus mandou, do jeito que Deus ordenou. Depois de Arão ter oferecido sacrifícios por si, pela sua família, e depois de ter oferecido sacrifícios pela congregação, pelo povo, da forma que Deus havia mandado, da forma que Deus havia ordenado, é nesse contexto que o versículo 22 aparece. A Escritura diz: Arão levantou as mãos ao povo e abençoou o povo. Arão primeiro fez sacrifícios para si, depois Arão apresentou sacrifícios a Deus pelo povo. O trecho que a gente leu aqui vai mostrar nos versículos logo abaixo que esses sacrifícios oferecidos por Arão, para si mesmo e para os seus, e depois para a congregação, para o povo de Israel, o próprio texto aqui vai dizer que esses sacrifícios eles foram aceitos por Deus. Deus recebeu isso. Deus aceitou isso. Deus avalizou aquilo que eles fizeram. Deus confirmou a obra das mãos de Arão. Depois de ele ter oferecido sacrifício, a Bíblia diz: Arão levantou as mãos em direção ao povo e o abençoou. E o versículo 22 diz: e ele desceu. Depois de ele ter feito 3 coisas. Primeiro, depois de ele ter feito a expiação do pecado, foi um sacrifício que Arão ofertou por si e pelo povo. Depois de ele ter feito o holocausto, foi um segundo sacrifício que Arão fez por si e pelo seu povo. E depois de ele ter feito a oferta pacífica. O homem que se levanta diante do povo e que tem autoridade da parte de Deus para levantar as mãos e para abençoar o povo, ele é uma pessoa comum, como qualquer outra pessoa. Mas é uma pessoa que foi escolhida por Deus para ocupar esse ofício. E uma vez escolhida por Deus, essa pessoa, ela precisa passar pelo mesmo rito de purificação que o povo precisa passar para ser aceitável aos olhos de Deus. Esses 3 sacrifícios que são apresentados aqui, expiação do pecado, holocausto e ofertas pacíficas, eles mostram o caminho que Deus traçou, os 3 passos que Deus estabeleceu para que o pecador tenha livre acesso à presença de Deus. É interessante que Levítico, ele ocupa o centro do Pentateuco. O Pentateuco tem 5 livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Levítico ocupa o centro do Pentateuco. Os 2 primeiros livros do Pentateuco, Gênesis e Êxodo, falam de pecado e de libertação. Os 2 últimos livros, Números e Deuteronômio, falam de preparo para entrar na terra prometida. Agora, o livro de Levítico
estabelece aqui os passos necessários para que aquele que uma vez foi liberto e que almeja se apropriar da terra prometida, os passos necessários que essa pessoa precisa dar para que essa obra que Deus uma vez começou a realizar em suas vidas, possa se concretizar. E de novo, aqui vem o elemento santificação no processo. Esses 3 sacrifícios que Arão levou a cabo são sacrifícios que mostram os passos que o indivíduo vai precisar dar, não apenas nesse momento aqui, mas que ele vai precisar dar durante toda a sua vida, se ele quiser permanecer na condição de pecador redimido, que tem esperança de um dia habitar a terra prometida. Não dá, gente. Não dá para esperar morar no céu se você não quer viver santificação. Não se iluda, não se iluda, não se iluda. No céu não entra pecado. E a menos que o pecador seja lavado e remido no sangue do Cordeiro, ele não vai entrar ali, não tem espaço. Não tem espaço. O que o primeiro sacrifício fala? O primeiro sacrifício fala exatamente disso. Perdão de pecados. Os sacrifícios precisavam ser oferecidos nessa ordem. Primeiro expiação, depois holocausto, depois oferta pacífica. O sacrifício de expiação fala disso. Fala do reconhecimento do indivíduo de que ele é pecador. De que na condição de pecador ele não pode acessar livremente a presença de Deus. Mas a oferta de expiação, que é o próprio Deus que estabelece, Ele quem estabelece. A oferta de expiação é uma garantia que o pecador tem, que Deus está provendo para ele um substituto aceitável. Você, por causa dos seus pecados, não pode se achegar a Deus. Mas Deus coloca diante de você um substituto aceitável aos seus olhos. E quando você voluntariamente, esses sacrifícios aqui precisavam ser oferecidos de forma voluntária. Quando você voluntariamente se achega a Deus e oferece a Ele uma oferta de expiação, você está testemunhando para Deus, está dizendo para Ele: Deus, eu reconheço que eu sou pecador. Deus, eu reconheço que o pecado precisa ser sentenciado com a morte. Mas eu não quero morrer. E como o Senhor providenciou um meio para que eu seja livre da morte, como o Senhor preparou, providenciou um substituto legal, então eu estou aqui oferecendo esse substituto diante de Ti, esse animal diante de Ti, como demonstração do meu reconhecimento, como demonstração do reconhecimento que eu sou um pecador, e que eu preciso da sua ajuda, e que eu preciso do seu auxílio, e que eu preciso do perdão dos meus pecados. De novo, quando se lê o início do capítulo 9, a ordem de Deus, a partir de Moisés para Arão é: primeiro você vai oferecer o sacrifício de expiação por você. Apesar do sacerdote ser o mediador entre Deus e as pessoas, o sacerdote era tão pecador quanto qualquer outro. A menos que o sacerdote passasse pelo mesmo processo, a credencial dele de sacerdote, o fato de Moisés impor as mãos e derramar azeite sobre a cabeça dele, isso não valia absolutamente nada. Ele tinha que ter essa consciência: eu sou pecador e primeiro eu preciso de restauração, eu preciso de perdão. Então Arão ofereceu por si e pelo povo o sacrifício de expiação do pecado, o sacrifício para perdão do pecado. O sacrifício que demonstra o reconhecimento do pecador da sua condição, o reconhecimento do pecador da sua incapacidade de satisfazer a ira de Deus. E o reconhecimento do pecador de que Deus é tão bondoso, que ao invés de condená-lo, Deus providenciou um substituto legal para morrer no lugar dessa pessoa, para permitir que ela tenha livre acesso à presença de Deus. Mas não basta só ser perdoado. Não basta só se arrepender de seus pecados.
Não basta só confessar os seus pecados. Não basta apenas receber a garantia de que os seus pecados foram perdoados, de que os seus pecados foram purificados. Sabe por quê? Não basta apenas receber a garantia disso, porque você não vai morrer após o perdão dos pecados. Porque se ao confessar os seus pecados e receber perdão, se um raio caísse sobre a sua cabeça e fulminasse você, excelente. Chega no céu assim com as vestes brilhando, né? Não tem nem amarelão nelas. Lavado e remido no sangue. Mas a questão é que a vida continua. Depois do altar, depois do sacrifício, depois do arrependimento, depois da confissão, depois do perdão, a vida continua. Tem mais um dia, e outro dia, e outro dia, e outro dia. Qual era o segundo sacrifício que a pessoa precisava oferecer? O segundo sacrifício era o holocausto. Depois de perdão de pecados, depois da consciência de que os meus pecados foram perdoados pelo sangue do Cordeiro derramado, o indivíduo tinha que levar diante de Deus um outro animal para oferecer em holocausto. E o holocausto significava duas coisas. Significava que a pessoa voluntariamente, ela estava se colocando à disposição de Deus e ela estava fazendo um pacto de obediência a Ele. É isso que o holocausto significa. Esse animal que eu ofereço diante de Deus, que é queimado inteiro diante de Deus, que a fumaça sobe em cheiro suave diante dele, ele representa um pacto, uma aliança, que um pecador redimido, que um pecador purificado pelo sangue do Cordeiro, faz com o seu Senhor, de dedicar a sua vida a Ele e de viver em obediência. O holocausto é o sacrifício que faz menção exatamente a essa questão da santificação enquanto processo. Dedicação a Deus, vida de obediência. É isso que a pessoa prometia diante de Deus quando ele oferecia o holocausto. Mas tem um terceiro sacrifício que é colocado aqui, que é a oferta pacífica. A oferta pacífica, ela fala de bem-estar. Ela fala de comunhão. Geralmente essa oferta pacífica era uma oferta que parte disso era oferecida, era dado a Deus, parte ao sacerdote, mas parte disso a pessoa comia. A pessoa com a sua família comia parte dessa oferta pacífica. A oferta pacífica fala desse bem-estar, desse caminhar diário, dessa relação saudável, salutar, que precisa ocorrer diariamente com o seu Criador. Fala dessa comunhão, fala dessa vivência. Fala desse bem-estar em andar com Deus, em estar com Deus, em viver debaixo da graça, em viver debaixo da misericórdia, em viver debaixo dos braços graciosos e misericordiosos dele. Não adianta oferecer apenas o sacrifício de expiação, porque a expiação aqui no Antigo Testamento garante o perdão dos pecados que você cometeu. Mas se você continuar nessa dinâmica, você nunca vai conhecer Deus de fato, porque a gente só conhece a Deus de verdade quando a gente vive em dedicação e obediência à sua palavra. E você nunca vai desfrutar de uma vida de profunda intimidade com Deus, porque isso só é possível. Intimidade com Deus só se adquire quando a gente decide dedicar a nossa vida a Ele, quando a gente decide obedecê-lo. Intimidade é uma coisa que a gente vai construindo no tempo, é na caminhada. Ninguém consegue ou ninguém constrói relacionamentos íntimos em períodos assim curtos de tempo. Aí eu conheci uma pessoa com 2 dias, a gente já tem um relacionamento tão íntimo que eu nunca tive relacionamento assim, nem com os meus pais. Não, gente, não se constrói. Relacionamentos íntimos, sólidos, eles só se constroem com o tempo, e com muito tempo, muito tempo.
Relacionamentos íntimos e sólidos com Deus só se constroem com muito tempo de dedicação a Deus e muito tempo de obediência à sua voz, à sua palavra, à sua vontade. Relacionamento íntimo, relacionamento profundo com Deus só se constrói a partir de uma base, de um alicerce, de uma vida que vive o processo de santificação. Depois que os 3 sacrifícios foram oferecidos a Deus, nessa ordem, primeiro você recebe perdão de pecados, depois você dedica a sua vida a Deus e promete ser obediente à sua voz, e aí você começa a viver uma vida de relacionamento íntimo com Deus. Só depois que os 3 sacrifícios foram oferecidos, que esses 3 rituais foram apresentados diante do Senhor, é que a Bíblia diz que Arão levanta as mãos e agora tem autoridade para abençoar as pessoas. Arão tem autoridade para fazer isso porque os seus pecados foram perdoados. Arão tem autoridade da parte de Deus para fazer isso porque ele já assumiu um compromisso de obediência, de dedicação inteira a Deus. Arão tem autoridade para fazer isso porque ele já assumiu que Deus é prioridade entre os relacionamentos dele, que ele vai viver uma vida de relacionamento íntimo e profundo com Deus. Arão levanta as mãos, Arão abençoa o povo. Verso 23 diz que Moisés e Arão entram na tenda da congregação. Parece que Moisés, ao conduzir Arão nesse tour, começa a mostrar para ele as responsabilidades de agora em diante é com você. É sua responsabilidade. Então preste atenção em cada detalhe, porque Deus está colocando você na condição de mediador dessas pessoas. Você vai ser o canal entre Deus e as pessoas, você vai ser o instrumento que Deus vai usar para abençoar as pessoas. Preste atenção nos mínimos detalhes. Entraram na tenda da congregação, saíram uma outra vez. Depois que saíram, os 2 novamente abençoaram o povo. E agora o que é lindo nesse relato do capítulo 9 é o versículo 24. Versículo 24 diz que depois que eles fizeram isso, que eles entraram e que eles saíram, e que eles estenderam a mão e abençoaram o povo. Final do verso 23 diz: a glória do Senhor apareceu a todo o povo, porque o fogo saiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. Aquilo que a gente viu lá no capítulo 40 do Êxodo. Moisés acabou de edificar o tabernáculo, cada coisa no seu lugar. Deus se agradou do que foi feito e a Bíblia diz que a glória do Senhor se manifestou ali. Agora, pela primeira vez, sacrifícios são feitos. Pela primeira vez, Deus estabelece aqui o livre acesso à sua presença, os passos que precisam ser dados para que um pecador tenha livre acesso à sua presença. Pela primeira vez isso é estabelecido. E como isso foi estabelecido exatamente da forma que Deus ordenou, a Bíblia diz que a glória do Senhor novamente se manifestou. Deus disse uma outra vez para o povo de Israel: está tudo certo, estou feliz com o que vocês fizeram, vocês entenderam o que eu disse. O caminho é esse, vocês até agora trilharam o caminho da forma que eu orientei. E sempre que vocês fizerem isso, o resultado vai ser o mesmo. O resultado vai ser a manifestação da glória de Deus. O resultado vai ser a presença visível do Deus vivo entre vocês. É isso que vocês vão vivenciar, é isso que vocês vão experienciar, é isso que vocês vão enxergar diante de vocês o tempo todo. Seria tão bom se a história de Israel e desse livro todo terminasse aqui no versículo 9, no último versículo do capítulo 9. Seria maravilhoso, gente, que bom. Todo mundo voltando para casa feliz, dando glória a Deus, porque aprendeu os 3 passos para acessar livremente a presença de Deus. 3 passos que um pecador pode dar para acessar a presença do Deus Santo. Que coisa linda seria se Levítico terminasse aqui no capítulo 9. Mas, infelizmente,
depois de ordens de Deus, depois de sacrifícios oferecidos, depois da manifestação da presença do Deus vivo entre pessoas, 2 líderes de Israel, Nadab e Abiú, capítulo 10 vai dizer isso para a gente, os 2 filhos mais velhos de Arão, os meninos cismaram que era possível se achegar à presença de Deus dando carteirada. Meu pai foi ungido, nós fomos ungidos como sacerdotes, meu pai já ofereceu sacrifícios, Deus recebeu cada um desses sacrifícios e disse que está tudo ok. Bom, se está tudo ok, se está tudo certo, se nós fomos confirmados diante de Deus como aqueles que têm livre acesso à presença dEle para representar o povo diante dEle, bom, então não preciso fazer mais nada. Então eu posso baixar a guarda. Os 2 meninos, que não eram meninos nada, eram os filhos mais velhos de Arão, Nadab e Abiú, a Escritura diz que eles tomaram cada um no seu incensário, pegaram lá uma espécie de uma bacia que eles faziam, colocavam geralmente brasas vivas dentro dessa bacia e jogavam incenso quando eles tinham que oferecer incenso ao Senhor. Cada um pegou lá a sua panela, o seu incensário, colocou brasas vivas por ali, pôs nesses incensários incenso, e a Bíblia diz que eles foram entrando no tabernáculo, decidiram acessar a presença do Senhor a partir desse ato. Ué, pastor, que coisa linda. Os 2 filhos mais velhos, crentes, né? Gente boa, decidiram oferecer incenso diante de Deus, diante do Senhor. Mas a Escritura diz que nesse incenso que eles decidiram oferecer a Deus, havia fogo estranho. Fogo estranho. Qual que é o teor desse fogo estranho? A gente não sabe exatamente o que significa isso. Mas a palavrinha hebraica que se traduz aqui como estranho, é uma palavra que indica alguma coisa que está fora do prumo, que está fora do padrão. Alguma coisa que conduz ao erro. Alguma coisa que se desvia daquilo que é reconhecido como normativo. Por exemplo, a expressão que se traduz aqui como estranho é geralmente utilizada no livro de Provérbios para falar sobre o caminho da prostituta, da mulher que decide se prostituir e que decide desencaminhar as pessoas. Quando Moisés registra aqui para nós no livro de Levítico, capítulo 10, que esses homens, eles apresentaram fogo estranho diante de Deus, o que ele na verdade está dizendo é que esses 2 meninos aqui quiseram criar um novo caminho de acesso à presença de Deus, ou quem sabe um atalho que fosse mais adequado à maneira com que eles viam, com que eles enxergavam as coisas. Vocês lembram o caminho que Deus estabeleceu? Caminho é, primeiro, expiação. Arrependa-se e confesse e abandone. Depois é dedicação. Dedique-se e seja obediente. Depois, viva em comunhão. Viva uma vida diária de relacionamento. Se você dá os 3 passos, você acessa a presença de Deus. Mas os meninos não. Eles assumiram que era possível, simplesmente a partir de rituais, sem coração inteiro, sem compromisso real, sem compromisso verdadeiro. Era possível simplesmente a partir de um ritual entrar na presença de Deus. E como Deus já tinha ordenado lá em Êxodo que incenso deveria ser oferecido ao Senhor num dado momento, ué, por que eu não posso oferecer esse incenso agora? Esses meninos cometeram uma série de erros. De onde é que vieram essas brasas que eles colocaram aqui nos seus incensários? Quando lá na frente, aqui no livro de Levítico, lá na frente, lá pelo capítulo 16, Moisés normatizar a prática de oferecer incenso diante de Deus,
Moisés vai dizer: as brasas precisam ser brasas do altar. É brasa do altar, não é qualquer brasa não. Você não sai pegando carvão, colocando nas mãos do sumo sacerdote, da pessoa que Deus escolheu para fazer isso. Olha, gente, como esses meninos vão atropelando o processo. Olha como nós somos falhos quando a gente acha que nós podemos estabelecer os nossos próprios meios para nos relacionarmos com Deus. Veja como a gente pode ser falho. Quando a gente começa a imaginar que eu posso estabelecer o que é padrão de santidade para mim. A Bíblia diz um tanto de coisa que já é arcaica, que já está fora de moda. Eu é que vou dizer o que eu considero como ser santo. Bom, você pode dizer o que você quiser. Mas os meninos, o Nadab e Abiú, eles imaginaram, pensaram: eu vou levar o meu incenso diante de Deus e vou oferecê-lo. Fizeram isso, foram até a presença do Senhor. Mas quando eles chegaram por ali, diferente do que eles imaginaram, aconteceu uma tragédia. O final do versículo 1 diz que o grande problema deles é que eles levam fogo estranho perante a face do Senhor. E o finalzinho do versículo 1 diz assim, o que eles não ordenara. Deus não mandou os meninos fazerem isso. Não é assim que funciona. Deus é santo, você é pecador, e o caminho para levar o pecador ao Deus santo é Deus que estabelece. Não é o pecador que escolhe. Eu vou entrar por esse caminho, não, esse atalho é melhor, não, esse caminho aqui é mais fácil, essa porta aqui é mais larga, isso aqui não me incomoda tanto. Não é você que escolhe, não é você que estabelece. É o Deus gracioso, o Deus amoroso, o Deus misericordioso que quis abrir a porta de acesso para o pecador. É Ele quem diz como esse pecador deve se apresentar diante dele. E quando o pecador se esquece disso, Nadab e Abiú se esqueceram. Versículo 2 diz: então fogo saiu de diante do Senhor e os consumiu e morreram perante o Senhor. Puxa, mas parece que Deus foi rigoroso demais. Para atitudes extremas, é preciso assumir medidas extremas. Deus quer mostrar para o povo o que significa dizer que Deus é santo. Deus quer mostrar para o povo o que significa dizer que um pecador não é aceitável na presença dele, a menos que ele passe pela purificação do sangue. Deus precisa deixar isso claro para as pessoas. E a única forma de mostrar a gravidade de não se apresentar diante de Deus com vestes de santidade, a única forma de mostrar a gravidade disso é a partir de medidas extremas. Há poucos momentos atrás, no capítulo 9, nós vemos fogo saindo da presença de Deus e consumindo o holocausto no altar, e o povo se alegrando diante de Deus. Poucos momentos depois, nós vimos um fogo saindo da presença do Senhor uma outra vez. Mas esse fogo agora vem para destruir, esse fogo agora vem para matar. Esse fogo agora vem para julgar 2 pecadores que acharam que era possível burlar o caminho que Deus estabeleceu ou arrumar um outro atalho para chegar à presença dele. Crente, homem de Deus, mulher de Deus, você que me ouve, você que me escuta, nós somos chamados, dentre outras coisas, para viver uma vida de santificação. Santificação faz parte, é um dos aspectos da salvação. Você é justificado, você é adotado, você é regenerado. Mas você é santificado. Santificação é um processo que tem que acompanhar a nossa vida. Mas não é você que decide o processo. Não é você que escolhe o que significa ser santo. Não é você que determina quais são os atos, as atitudes, as ações, as práticas de alguém que vive em santidade. Quem determina isso, quem decide isso, quem diz isso é Deus, é o próprio Deus.
É aquele que decidiu viabilizar essa porta de acesso do pecador para o pecador. É Ele quem define, é Ele quem decide, é Ele quem determina. E o que Ele fez aqui em Levítico 9 foi mostrar o caminho, e esse caminho nunca foi mudado. Isso aqui era uma figura, era um tipo, era um esboço daquilo que Deus faria através de Jesus lá no Novo Testamento. E uma vez que Jesus veio e derramou seu sangue no Calvário, o sangue do Cordeiro derramado lá na cruz do Calvário, de uma vez por todas consolidou isso aqui. Só é possível chegar a Deus através da expiação feita pelo sangue do Cordeiro. Só é possível permanecer nesse estado, nessa condição de gente que recebeu expiação e perdão, se a gente assume dedicar nossa vida a Deus e viver uma vida de obediência. E se a gente vive uma vida de obediência, de dedicação a Deus, comunhão com Ele, é resultado dessa dinâmica. É isso. Foi isso estabelecido aqui no livro de Levítico. Isso serviu de parâmetro para todo o livro, isso serviu de parâmetro para todo o Antigo Testamento, isso serviu de parâmetro para todo o Novo Testamento, isso serve de parâmetro para os nossos dias. Deus é santo. E qualquer pessoa que se relacione com Ele precisa viver santidade. Eu quero ler um último trecho com vocês, eu tenho 2 minutos ainda, e é só uma leitura que faço. Novo Testamento, capítulo 2, da primeira carta de Pedro. Você já leu essa carta várias vezes. O capítulo 1, metade do capítulo 1 por diante, e boa parte do capítulo 2, Pedro fala exatamente sobre santidade. Pedro faz uma exortação aos cristãos do Novo Testamento para viverem uma vida de santidade, de santificação, para experienciar no dia a dia esse processo. E aí Pedro mostra de que maneira Deus faz para promover isso nas nossas vidas, né? A verdade da palavra de Deus, a submissão a essa verdade é que vai transformando as nossas vidas. Capítulo 2, a partir do verso 1, ele vai dizendo uma série de coisas que alguém que vive em santificação precisa ir abandonando na sua marcha, na sua caminhada, na sua jornada, para ir se parecendo cada vez mais com Jesus. Mas o que interessa para a gente no capítulo 2 é só o versículo 9 e 10. Versículo 9 do capítulo 2 de 1 Pedro. Pedro disse para esses irmãos que ele está exortando a viver uma vida de santificação. Ele diz assim: mas vós sois a geração eleita. Vós sois o sacerdócio real. Vocês são um povo que Deus elegeu, que Deus escolheu para Ele. Vocês são um grupo de sacerdotes do Rei. Um grupo de pessoas que Deus está levantando para fazer um papel muito importante de mediação entre Deus e os outros. Não no sentido de representá-los, mas no sentido de ser modelo, de ser exemplo, de ser padrão para essas pessoas também conhecerem a Jesus. Vocês são o povo que Deus elegeu, que Ele escolheu para Ele. Vocês são sacerdotes do Rei. Vocês são uma nação santa. Nação santa. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Vocês são uma nação santa. Pedro continua. Vocês são um povo adquirido. Povo adquirido. Você foi adquirido com o que mesmo? Exatamente, você foi adquirido com o sangue precioso do Cordeiro de Deus. Você foi adquirido. E nós somos isso para quê? Geração santa, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, nós somos isso para quê? Qual o propósito, a finalidade disso? Pedro diz, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Por que crente precisa ser santo? É para ir morar no céu? Não, gente. Não precisa ser santo para ir morar no céu, não.
cristão precisa ser santo porque Deus disse: eu sou santo, e para vocês se relacionarem comigo, vocês precisam viver vida de santidade. É por causa disso. É porque eu sou santo é que vocês precisam cultivar, passar pelo processo, vivenciar esse processo durante as vidas de vocês. Pedro termina a fala dele dizendo: vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas que agora alcançastes misericórdia. Eu e você não éramos povo de Deus, fomos adquiridos com o sangue do Cordeiro, e hoje temos o privilégio de sê-lo. Eu e você nascemos e vivemos por muito tempo debaixo da ira de Deus. Mas a Bíblia diz que agora nós alcançamos a misericórdia. Ele nos chamou, nos resgatou. Você precisa viver em santificação. O que é santificação, pastor? Santificação é ser perfeito, é não falhar, é não pecar. Santificação é viver assim quase como um ET entre nós, não é? Um extraterrestre, porque parece que é isso que muitas pessoas lá fora dizem. Não, gente, não tem nada a ver com isso, não. Qual que é o nível de santificação que eu preciso alcançar? Será que quando eu chegar um momento da santificação na minha vida, eu já vou poder baixar a guarda? Não. Santificação não tem nada a ver com isso. Não tem a ver com você ir ticando lá na parede: eu não faço isso, 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 nem 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 isso. Então, que bom, né? Deve ser um crente assim especial, extraordinário diante de Deus. Nada disso. Quando a gente de fato passa pelo processo da santificação, santificação só tende a nos aproximar de Deus. Sabe por quê? Porque à medida que você entra no processo, você não se sente mais santo. Não se sente mais santo. À medida que você entra no processo, e essa comunhão, esse relacionamento, essa proximidade com Deus aumenta, o que acontece é que aí você acorda para a realidade e percebe que realmente é só o amor de Deus e a misericórdia para me mantê-lo diante dele. Porque a luz de Deus, quando ela reflete sobre as nossas vidas, ela só serve para mostrar quem nós realmente somos. Miseráveis, pecadores, condenados à perdição eterna, sem esperança, mas alcançados pelo seu amor, alcançados pela sua graça, alcançados pela sua misericórdia, comprados pelo sangue do Cordeiro e com o privilégio de poder fazer parte da família de Deus. Pense nisso, pense nisso. Se santificação é um tema que fugiu, que desapareceu do seu vocabulário, então eu vou estimular você a reintroduzi-lo uma outra vez no seu vocabulário. Fale sobre santificação, pense a respeito de santificação, ore por santificação. Estude a respeito desse tema. Leia a Bíblia e ouça o que a Bíblia tem a dizer a respeito disso. E muito mais do que tudo isso, esteja pronto para obedecer fielmente aquilo que Deus ordenou. Esse é o caminho para a minha vida e para a sua também. Feche os olhos. Bendito Deus, eu sou grato por mais uma manhã poder compartilhar essa palavra de Deus com os meus irmãos e irmãs aqui presentes e com aqueles que estão nas suas casas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama e tem cuidado de nós dia a dia. Bendito Senhor, amado Salvador, eu suplico nesta hora, continua me